pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo aqui especial falando sobre o livro Resgate em Família. Tá? A gente vai trazer a leiturinha aí chamada Uma Família é um Hospital. Então nessa leitura aqui, nessa pequena resenha que a gente vai fazer, para dar entendimento um pouquinho só. Então nesses vídeos que a gente está fazendo, só para apresentar a vocês o livro. Então tá trazendo um pouquinho só da ideia para vocês querer adquirir o livro, querer ler e entender realmente o que se passa na minha família, justamente, como eu vou auxiliar os que estão ao meu redor, como eu vou entender o que está acontecendo na minha família. Né? Então vamos lá. A família é um hospital. Por que a família é um hospital? Ela faz essa oportunidade que Deus nos dá para estar internado. É igual na vida material, sabe? Isso. Quando a gente está doente, a gente vai para o hospital para curar nossas dores, nossas enfermidades. Né? Aquilo foi causado a mim ou que alguém está doente, alguém está ferido e vai lá. Então Deus dá essa mesma oportunidade dentro da família. Através da reencarnação da mesma família. Por quê? Quando eu magoo alguém, o que Jesus fala? Opa, você tem que ir lá pagar aquela mágoa que você deixou, aquela dor que você deixou. Aquela ferida que você fez. Aí como é que eu vou sanar essa ferida se outra pessoa, eu tô aqui, outra pessoa tá lá no outro país, outro lugar? Não tem como. Então tem que ser próximo. Então Jesus vai lá, coloca juntinho, dentro do mesmo hospital, né? Que é dentro da mesma família, para você curar aquela dor que você fez a outra pessoa. Justamente. Vice-versa, né? Curar as dores das outras pessoas, das nossas dores também. Então, aqui, Jesus é bom demais. Então ele dá essa oportunidade pra gente, só que muitas das vezes a gente não sabe valorizar. A gente não entende isso. Não entende que essa é uma oportunidade para isso, que isso aconteça. Para que esse processo aconteça. Eu não entendo que a família é um lugar onde está ali para curar as enfermidades. Parece que eu estou ali para fazer mais briga, mais revolta, não mais confusão, né? Entendeu? A não aceitação. Muitas das vezes a não compreensão mesmo, né? Da outra pessoa, ter o livre-árbitro, a outra pessoa pensar diferente, mas se está todos internados mesmo, na mesma família, porque precisa que aquelas pessoas estão juntas, porque débitos de todos estão juntos ali, ressurgir dali bons, né? Curados, né? As suas consciências, seus débitos, né? Fez alguma coisa pelo outro. De alguma forma ele fez, então tá ali para mudar aquele cenário, para curar realmente aquela ferida. Só que a gente ficou encarnado, lógico que a gente esquece. Aí quando eu entro na família, né, quando eu tô encarnado aqui, encarno na minha família aqui, aí começa a vir conflitos e parece que o trem tá piorando. Porque eu não valorizo essa oportunidade. Tá? Em vez de eu acalmar, sabe aquele vídeo passado lá que fala sobre a nossa calma, refletir por que aquilo está acontecendo, por que quando a pessoa fala tal coisa eu me sinto ofendido, por que a outra pessoa, quando eu falo alguma coisa, ela se sente ofendida ou ela se sente doída. Então eu preciso entender por que isso acontece, por que não para de dar conflito, porque essas são as dores, tá? As feridas abertas, as chagas abertas, muitas das vezes foi com palavras mesmo. Então, uma sensibilidade tão grande, né? As pessoas se sentem muito, qualquer coisa se sentem ofendidos. É um melindre muito grande, né, que as pessoas trazem por ser cobradores, por ser devedores, são muito melindrosos, somos muito melindrosos, né? Então a gente tem que realmente passar a compreender o espaço do outro, né? Igual você está falando, muitas das vezes as pessoas estão com um problema, até do falar, a pessoa está agredindo por palavras. Tem que pensar um pouquinho, sabe? Porque o melindre em si, você sabe que o melindre ele é filho do orgulho, né? Então. É o meu ego alto demais. Então, quando o fulano fala assim, você é... Vamos pôr um exemplo aqui, sei lá, você é alto. Aí eu não gosto da minha altura. Aí eu já tenho um tá vendo que a culpa é minha, né? É culpa minha. O outro tá errado, às vezes, de estar falando isso e ele tá, tipo, me magoando. Mas eu tô errado dessa falta de compreensão. Sabe? De aceitação de si próprio, né? Porque isso a gente tá falando uma questão estética. Então eu preciso compreender que realmente eu sou alto. Então, sabe, pode falar o que é girafa, é isso, é aquilo. Sabe, é questão de não ligar, é uma questão de amor próprio, é uma questão de aceitação de si próprio, do seu corpo, de ser como você é. Tá? Então na família tem muito isso, eu preciso ter essa aceitação.
Tem que ter sabe, aceitação. De quem eu sou e a aceitação principalmente, né? Que tá por que eu vim, por que eu outro, estou nessa família, né? Tem um outro livro muito bom também, que é da Reforma Íntima, que fala isso também. Então a gente precisa fazer a nossa reforma íntima. E para a gente fazer a nossa reforma íntima, a gente precisa da aceitação de quem eu sou. Principalmente a aceitação e dar nome aos meus problemas. Sabe? Verdade. Começar a dar nome no sentido, eu sou ciumento, eu sou nervoso, eu sou, sei lá, sabe? Qualquer tipo de sentimento assim, eu preciso aprender a dar nome. Eu não tenho paciência, né? Não perdi a paciência, perdi a paciência porque eu nunca tenho, né? Quer dizer, é muito isso. Você chegou ao seu top, realmente, porque você não tem a paciência. Então, né? quando fulano fala algo pra você e você se sente magoado, sabe? Porque você pode perceber que não é uma só pessoa que vai falar isso pra ti, não. Né? Você fala assim, nossa, fulano é nervoso demais. Aí eu já escutei muito isso quando fala assim, você é muito nervoso. Eu não sou nervoso, não. Não, eu não sou nervoso. Nem eu nervoso, tá doido? Entendeu? Aí você presta atenção que outras pessoas também vão te falar. Você é nervoso e você vai negar, porque você não aceita aquela situação. Não aceita que você é um ser nervoso, estressado, você não aceita. Então, quando você aceita essa situação, vai te dar uma transformação, uma elevação espiritual. Porque você está agora fazendo o objetivo. Está nesse hospital aqui, então você está curando as suas enfermidades. Você está aceitando a sua enfermidade. Justamente. Está ali para curar, né? Então, para ajudar a curar outras também, né? Que estão na mesma. E a família é de fundamental importância. Porque a gente está no lugar que a gente deveria estar, na hora que a gente deveria estar, que foi dado por Deus, né? E com quem você também tem que estar. Então, muitas vezes, por que eu nasci nessa família, né? É uma família desequilibrada, ou é uma família, ou às vezes as pessoas são muito centradas, mas não é uma pessoa que desequilibra a estrutura daquela pessoa, né? Às vezes o campo familiar. Então, é necessário que todos que estão internados na família, que estão vivendo no meio da família, eles de fundamental importância para todos que estão ali se libertarem, né? Valorizar essa oportunidade o máximo com essas diferenças. Porque na família, onde tem toda a diferença é na família, é dentro da família. É dentro da família. Porque é onde estão nossos inimigos. É onde estão os nossos resgates principais, está dentro da família. Então por isso que eu tenho que valorizar essa oportunidade, sabe? Porque é onde as pessoas vão me cobrar 24 horas por dia, é onde eu preciso doar o meu tempo para tudo, onde eu preciso me humilhar muitas das vezes, onde eu preciso me rebaixar muitas das vezes, eu preciso engolir muita coisa, sabe? Tanto de marido, tanto de esposa, isso. Compreender os filhos, né? Ter compreensão dos filhos que vão nascendo, cada um com a ideia, cada um com o formato, cada um com a forma de pensar, né? Então, o pai, às vezes, quando é muito conservador, já nasce um filho ali totalmente fora da caixinha, pensando, trazendo uma ideia inovadora e diferente. E o pai precisa aprender a conter aquela emoção de revolta e aprender a lidar com aquilo. Saber acompanhar a evolução, o progresso, né? Porque nós somos pais, mas o espírito vem com progresso. Somos pais, né? Formação de um corpo. Mas o espírito era individual do corpo, né? Então, nós vivemos em várias reencarnações com aqueles mesmos personagens. E aqueles personagens veio estar conosco novamente. Mas em outras vidas, eu não me lembro o que eu causei para aquela pessoa, o que eu vetei aquela criança, aquele homem hoje, né, que é uma criança, ter realizado prosseguir o seu propósito nessa vida. Então, são coisas que realmente precisa que a gente põe na balança e ver que a família é de fundamental importância. Isso, os filhos vêm as feridas. São as feridas. São as feridas. Quando o filho traz uma ideia diferente daquela que tu pensava, você já se assusta. Sabe? Você fala, meu Deus. Vamos dar um exemplo. Tipo, tatuagem, tipo, bebida, uma bebida, né? Nossa, nunca bebeu na vida o pai e a mãe. Nunca bebeu, nunca deixou a bebida entrar. Já nasce um filho ali. E dali ele já desponta ali, que ele já começa a beber e aquilo pro pai é uma dor. Só que o pai tem que aprender a conviver com isso. Sabe? Não que a gente tá... Pra auxílio. Auxiliar e entender que aquilo ali pode virar um vício. Então o pai precisa ter cabeça para ajudar ao invés de denegrir. Justamente. Precisa que entre ali um trabalho realmente com perseverança, porque a gente nunca pode desanimar, né? Porque, puxa vida, onde quer que eu errei? Eu nunca fiz isso, para poder dar um exemplo assim, né, para uma criança, para um filho.
E o pai tem que ter realmente um equilíbrio para que ele possa conviver, sem discriminação, mas conviver ajudando a evolução daquela família, daquele filho, daquela filha, né? E muitas das vezes, igual a gente já falou em outros vídeos, é mais fácil que a pessoa deixe ir embora, né? Deixa para outra foge, encarnação, né? Como se a gente fugisse, né? Como se a gente fugisse. Estou falando, é uma oportunidade única, vamos dizer que é uma oportunidade única. Hoje, estamos tendo a oportunidade única. Vamos ter em outras existências, outra vida? Vamos ter, porque a gente precisa de evolução espiritual, reencarnação e encarnação, né? Mas se hoje eu tenho consciência, por que não abraçar essa oportunidade que é dada hoje para mim? Compreensão que ontem eu fui causador da mesma forma. Tá? Tem muitos exemplos por aí, vídeo na internet, Justo. Tem livros que citam vários exemplos como isso. Dá um exemplo aqui, tipo, problema de drogas em si. Né? O pai hoje, ele recrimina todo tipo de droga e é contra, tal, e tá certo, né? A gente tem que... A gente não pode... Tem que calmar um pouquinho aí. Mas eu digo na questão, sim, o pai é muito conservador nessa questão. E vem um filho que se envolve com as drogas. Então ele traz ali com as drogas isso aí. Aí, em vez do pai ir lá atrás do filho e falar, sabe, dar aquele acolhimento, mostrar que aquilo é um caminho que não leva a pessoa... dificulta o espírito, implica o espírito nessa vida em outra, né? Em vez dele fazer isso, esse processo de auxílio, que é o certo, né, que é auxiliar o filho dele ali, o que ele faz? Ele deixa pra lá. Ele fala, ou às vezes ele discrimina mais ainda, isso é um drogado, isso é um viciado, não é meu filho não. Então quer dizer, ele faz um papel totalmente contrário. Aí é aquilo que eu falo sobre a reflexão. Porque muitas das vezes ontem ele desencaminhou essa criança a entrar no vício. Ontem ele era o viciado e fez com que essa pessoa, essa criança que hoje nasceu em outra vida, chamou ela e falou, vem cá, vem experimentar isso aqui. Aliado, né? Ele desencaminhou a criatura. Então hoje ele reencarna com esse débito para curar essa ferida, né? De dar assistência a esse espírito que está encarnado com esse instinto, com esse sentimento do vício ainda gravado no seu espírito, para ele fazer essa mudança. Então, em vez do pai de ajudar nessa mudança, ele acaba ainda errando mais, então aumentando mais ainda a ferida. Então débito, é isso que eu falo sobre a questão de curar as feridas e perceber, tá, dar atenção a essa oportunidade que Deus está nos dando de curar as nossas enfermidades. Presta muita atenção qual é a enfermidade que está dentro da sua família. Tá? Então, nessa família que você vai chorar, você vai sorrir, vai ter momentos de felicidade, vai ter momentos de estresse, porque a gente é ser humano. Então, o ser humano, ele está aí disponível para todos esses sentimentos. Só que não posso deixar que nada vire em excesso. Então, eu não posso sorrir demais e estar sempre feliz, que isso aí vai... Muitas vezes eu estou sorrindo por desespero, entendeu? Eu estou sorrindo por fora, mas estou chorando por dentro. Tem isso. Eu não posso chorar demais, porque aquilo muitas vezes vai desencadear numa depressão, num problema, e muitas das vezes eu acabo suicidando por causa de uma coisa que eu não tive coragem, de pagar aquela aprovação. Então pense, reflita, usa o que Deus nos deu, é a nossa inteligência. Nosso espírito, eu digo assim, nosso ser pensante, inteligente. Põe a cabecinha para pensar, né? Seja humilde, porque essa é a questão de humildade. Quando eu tenho aceitação, é a questão de humildade. Eu me ponho pequeno diante das situações. Então Jesus quer que isso aconteça, que você se torne pequeno, porque ele possa te ajudar. Justamente, mas humilde, né? Porque quando eu acho que eu sei demais, ou que eu posso demais, ou que eu consigo passar pelos meus problemas sozinho, Deus deixa. Até que você vai cair num buraco muito fundo. Né? Até que você tenha humildade e falar, oh meu Deus, me ajuda aqui nessa situação aqui, que eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Por que eu estou sofrendo com isso aqui? Por que meu filho está fazendo dessa situação? Sabe, nesse momento aqui não é falando assim para todo mundo, informar, não é no quarto mesmo, sabe? Aquela forma de pensamento, de falar com Deus, de pensar. A oração de falar com Deus, né, além do Pai Nosso, eu digo assim, essa oração de conversar mesmo, em pensamento, assim, não precisa falar em voz alta, não. Né? Porque Deus está ali dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento. Então, quando eu preciso de ajuda, é falar realmente, sinceramente, assim, abrir o coração e falar da forma simples, mesma forma que você conversa com uma pessoa, conversando com um amigo. Fala, meu Deus,
Olha o que meu filho está aprontando. Não faço não. Ou, oh meu Deus, por que eu sinto esse sentimento quando eu vejo tal pessoa? Por que eu sinto isso quando alguém fala sobre eu ser de tal forma ou ser de outra forma? Então Deus vai mandar as pessoas certas ou algum tipo de auxílio que vai te dar entendimento para você passar e superar aquela situação. Eu estou falando isso dentro da família. Dentro da família. Para fora é a mesma coisa. Mas a nossa base é a família. Então, para que tudo transforme ao meu redor, eu preciso transformar a mim, iniciando minha família. E nesse capítulo aqui ainda tem uma coisinha interessante que ele fala o seguinte assim, ó. É Luiz Adolfo, no caso. Ele fala assim, meus irmãos, uma vez o homem conseguiu avançar no plano da aceitação e houve uma evolução na família em provação. Aceitação. Uma pessoa. Somente uma pessoa, né? Uma pessoa, ela deu a transformação necessária para a família inteira. Teve o equilíbrio, né, com a pessoa, né? Uma pessoa só deu evolução à família inteira no termo de aceitação, porque ele teve a humildade de aceitar a sua provação, aceitar a forma que ele precisa viver, aceitar a família que ele tem, aceitar as possibilidades que Deus está ofertando para ele. Né? Então, quando ele aceitou isso tudo se tornou mais leve, tudo se transformou. Aí completa-se falando assim, porque Jesus disse, se tu aceitar e fizer a minha vontade, tu e tua casa serão salvos. Então, se tu aceitar e fizer a vontade de Deus, tu e tua casa serão salvos. Então, isso foi Deus que disse. Então, para que medo, né? Então, se você faz a vontade dele, tudo vai dar certo. Se a gente ter fé realmente, não é porque, não tem um porquê não acreditar, né? Nas profecias que Deus fala conosco, né? Que Deus nos dá a oportunidade de estar junto ali naquela encarnação, pessoas que realmente precisam do outro, porque é difícil, mas não é impossível, né? Se a gente está junto, é porque Deus viu que realmente os fardos são capacitados por ombros cada um, né? de cada um, consegue né? suportar. Como fala aqui, né, uma frase também que eu acho muito interessante, fala, a vida vai, vida vem, e ainda é a mesma vida, que continua na mesma família. Nós somos eternos no tempo. Então, somos eternos no tempo. A gente encarna, desencarna, vamos para o plano espiritual, nos fortalecer, estudar, né? Porque realmente nosso estudo, a prática é aqui, né? Na vida física. Então, nós preparamos no plano espiritual, mas aqui é o teste realmente. É a aprovação. É as nossas provas. É o mundo de prova e expiação. Justamente. Você vai passar pela sua aprovação ou você vai expiar um erro do seu passado. É aqui, na Terra, né? É essa oportunidade. Uma pátria-mãe necessária. Dentro da família. Dentro da família, com certeza. Você que é dentro da família que faz, a gente tem que fazer o nosso corre para. Caso contrário, era muito fácil, né? Se não fosse assim, a ideia da pessoa não fosse, se não soubesse que realmente é ali as nossas provas, nossas expiações. Porque se desse algum probleminha, a pessoa, não, vou no vizinho, a família de vizinho é tão legal, ninguém briga, você vê? Lá a coisa flui tão fácil, né? Eu já falo que deu um vídeo, você falou que a grama do vizinho é mais verde, né? Mas é nessa forma que eu estou falando. Às vezes o vizinho, mas a gente não sabe. Você não está lá 24 horas, né? Sabe o problema dela dentro das quatro paredes. Das quatro paredes. Então vamos focar mais na nossa família, né? São as pessoas que realmente foram projetados, né? Nessa vida para sairmos lesos, ou seja, sairmos em paz quando a nossa missão for cumprida, né? Bem cumprida, né? Eu brinco muito lá no serviço lá com o pessoal que a gente tem várias formas, eu digo assim, de se apresentar. Né? Então a gente não conhece uma pessoa 100%. Né? Eu posso ser uma pessoa assim no serviço, eu posso ser uma pessoa assim diante dos meus amigos e dentro de casa sou uma pessoa totalmente diferente. Então a gente não conhece a pessoa. Não. É isso que acontece muito, né? Nossa, aquele casal lá era tão bonito, né? Se mostrava tanta felicidade, tanta compreensão. Aí de repente bate uma outra semana, marido matou a esposa. Nossa, mas por quê? Por que aquilo aconteceu? Por isso, a gente não conhece as pessoas. Não conhece, não. A gente só conhece a pessoa quando ela tá, sabe, casado dentro com ela e convive com a pessoa. Eu diria para você que ainda não conhece. Os dias. Porque cada dia é um dia diferente. Cada dia é um dia único de expiação.
né? Traz uma coisa diferente. Né? Traz uma coisa diferente. É um capítulo daquele ali para você viver aquele capítulo. Já estava escrito para você viver. Então a gente realmente não conhece. Já tem um ditado que a gente não conhece um minuto depois desse aqui. Realmente a gente não conhece. Mas a convivência em si, né, a gente vai compreendendo. Né? Você vai compreender, fulano é assim, então vou tratar fulano dessa forma, outra criança, outro filho dessa forma, né? Para que você tem muitas pessoas que assim, tem esse significado assim. O fulano não parece nada com o outro. O meu filho não parece nada com o fulano. Essa educação que eu dei para ele, dei para o outro. Mas por que esse ar diferente? Olha, gente, todos nós somos individuais. Por isso a gente não pode basear e nem comparar um filho com o outro. Porque cada espírito é único. Coisa, né? Então, cada espírito é único. Às vezes a pessoa fala, minha mãe, ou seja, meu pai, gosta mais de fulano do que de fulano. Mas não é. Cada um você dá a atenção conforme a necessidade que tem aquele espírito. Eu não falo que tem pessoas que sejam assim. Não estou falando em nome de todas as pessoas que sejam assim, né? Realmente tem, né? Às vezes tem uns pais que têm preferência. Erradíssimo, não deve ter. Então a gente não deve pode ter preferência a filho. Não. Tem que tratar ambos com o mesmo amor. Com o mesmo amor, com a mesma atenção. O que muda são, eu acho que é a afinidade. Traz já de espírito. Traz de espírito. E também, muitas das vezes, você conhece... as provações. Você conhece a fraqueza de fulano naquele ponto. O outro tem outra diferente. Tá? Então, cada um corresponde. Cabe o pai a essa compreensão. Mas o resgate do pai e do filho é diferente de um para o outro. Então, por isso que um vai dar mais problema, o outro vai dar menos problema. Né? E de marido e esposa também é a mesma forma. É a mesma forma. Às vezes tem um período de dificuldade, outro período já melhora um pouquinho, igual você falou, né? Cada dia é um dia diferente. Cada dia é um dia de um teste diferente. Então, a gente vive em teste 24 horas por dia. 24 horas. É aquilo que a gente sabe, assim, que se você sorrir de manhã, de noite você chora. Às vezes você chora de noite. Você chora de manhã, de noite você sorri. E a gente não pode nem ficar muito pensativo sobre essa situação. A pessoa fala, nossa, eu vou estar bem hoje, né? Mais tarde eu vou chorar? Não. Vamos desfocar desse daí. A gente... Manter positivo é a forma que você encara seu problema. Justamente, que você fortalece. Puxa vida, você chega aqui de tarde, às vezes você fica meio triste, né? Não, mas... Muda o pensamento, tem aceitação. Realmente, eu já estava esperando, talvez isso acontecesse. Eu vi de manhã, então realmente eu acho que é desse probleminha mesmo. Então é saber passar pelos nossos problemas. Saber passar pelos nossos problemas com... Vamos dizer, com sabedoria, né? Com sabedoria. Prazer mais um pouquinho, Nicanor fala assim, alguém questionou ele o seguinte: nós casamos para construir a nossa família e ser feliz? Ou estou errada? Pergunta para ele. E o mais legal é a resposta que ele deu. Ele falou negativo. Não. Este é o propósito. Então a gente não casa para ser feliz. Não casa para... Não. Quando a gente está lá nos nossos votos, né? Não, Quando a gente tá até necessário que seja, né? A gente acha que vai ser sempre feliz, porque esse é o propósito. Mas realmente. Mas você sabia que foi essa passagem que você falou ali, uma pessoa assim, que viveu o que Deus realmente teve uma mudança nessa pessoa, e você sabia que se fosse dessa forma mesmo, não haveria essa pessoa, não haveria esse conflito tanto, porque tinha essa luz já. A pessoa já trazia consigo essa luz, essa compreensão, e não tinha essa discussão. Mas aí é a questão da família, né? A gente tem que ser estado evoluído já, né? Eu acho pra gente ser feliz sempre. A gente já teria até um espírito aí, nem precisava reencarnar, eu acredito mais nesse mundo. É o nosso objetivo, eu acho. O nosso objetivo, a gente tá caminhando pra isso aí. Mas isso, nesse mundo ainda, eu acho que a gente não vai ter essa felicidade plena. Tem picos de felicidade, né? Porque igual a gente tá dando exemplo aqui. É o saber lidar com a minha dor. É ter a aceitação perante aquela dor. Verdade. Mas é igual Chico Xavier, né? Igual Chico Xavier lá, mesmo ele não tendo forças lá para fazer o trabalho dele, né? E mesmo assim, a mentora dele falava, opa, você não tem força para andar, mas você ainda pode falar, você pode pensar, você pode fazer alguma coisa. Então a gente tem que estar sempre ali. Sempre ativa, né? Ativa. Ativo no sentido de ser sempre positivo para as coisas acontecerem. Para as coisas fluírem, né? E darem certo, né? Uhum. Então o casamento em si, ele não é
sinônimo de felicidade. Não é, né? Porque é reajuste. É o nosso reajuste. Então, onde a gente vai sorrir, a gente vai chorar, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar nervoso. Então, já entra no casamento, ou a gente já é casado há um tempo, né? Então, a gente passou e está passando por isso aí várias vezes. Agora, quem está entrando nesse caminho aí, já tem que ter essa percepção, sabe? Você vai sorrir, você vai se estressar. Né? Então, são sentimentos que você precisa estar burilando cada dia. A cada dia vem uma cena diferente para você saber lidar com aquilo ali de forma positiva, para que continue firme, continue se lapidando, se melhorando, né? Auxiliando o seu companheiro, auxiliando ao seu filho, né? Aproveitando ao máximo essa oportunidade que Deus deu, desatando esses grilhões do passado, né? Esses laços que a gente fez, né? Vendo essa oportunidade desse reajuste nesse hospital, curando as nossas enfermidades, curando as nossas feridas que a gente causou em vidas passadas. Enquanto estamos caminhando junto, né? Enquanto estamos juntos nessa caminhada aqui, enquanto temos oportunidade. Porque depois que passa o plano espiritual, dificulta mais um pouco. Quando desencarna, cada um vai para um canto. Cada um. Então, gente, é necessário que a gente aproveite todas as oportunidades que nos é dada, né? Não adianta você tentar deixar, por exemplo, vou deixar isso para a próxima encarnação. Pode até que deixa, não cumpra, mas vai vir com mais dificuldade ainda. Então, se nós temos a oportunidade nessa vida, cumprir os nossos reajustes, né? Com os nossos filhos, com os nossos companheiros. Aproveita, porque eu diria que é único, né? A outra existência vem com mais um pouquinho, acrescenta mais um pouquinho, por que nós deixou? É necessário que a gente volte a nossa cruz e às vezes a nossa cruz vem mais pesada. Mais pesada. Então, se eu sou desistente, algo vai pesar mais ainda. Vai pesar mais um pouquinho ainda. Não desista. Faz aquilo, né, que a gente comentou. Peça a Deus força. Persista. Né? Peça lá no seu quartinho lá. Meu Deus, me ajuda a passar por isso aqui. Me ajuda a achar uma solução, né, para esse problema. A gente faz muito isso, mas ou é questão financeira. Né? Digamos aqui, né, que cita muito essas brincadeiras aqui, que o mundo está envolvido em dinheiro. Tem dinheiro, né? Ou é questão sentimental. Meu marido volta pra mim, essas coisas assim. Ou questão financeira, me ajuda a ganhar na Mega Sena, me dá os números, tal. Pois é. E esquece do real objetivo. O valor, né? Por que nós veio aqui, né? Essas questões que a gente precisa falar com Deus, questões mais sérias, né? O dinheiro é consequência do nosso trabalho. Vamos agradecer mais uma vez aí, né, a atenção de vocês. Pedir para vocês já se inscrever no nosso canal, né, dá o like lá, ajuda a gente, divulga, comenta, né, vai lá nos comentários lá, digita suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões, para a gente estar aqui discutindo. Até a próxima, né, trazendo mais informações aí nos próximos vídeos. A gente vai trazer cada capítulo. Tá dialogando um pouquinho. Entra lá que tem mensagem também, tem explicações sobre outros temas. Então tem vídeo toda semana. Tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.